Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. E hoje a gente vai trazer um assunto aqui que tem levantado bastante polêmica no nosso canal querido, né? Sobre ser provedor, o homem provedor. E aí, neste contexto de ser um homem provedor, que eu sei que tem vários homens que deixaram de ser provedor porque não conseguem mais ser provedor e tem N motivos, né? Porém, eu vou tentar citar alguns aqui motivos, por que não vão ser mais provedor, por que estão extintos os homens provedores. E existe, obviamente, um motivo pelo qual isso acontece. Um dos motivos é porque a economia do país, né, do nosso país em si, ou talvez até do mundo, ele tem mudado muito. Então é necessário que a esposa ela trabalhe para auxiliar financeiramente ao seu esposo. Então por isso ele não pode ser o provedor universal, digamos, de um lar, né, quando é montado. Mas também existem as outras questões também que a gente vai estar tentando abordar aqui, porque que hoje em dia os homens não existem, eles estão extintos, né? Os homens provedores. Porém, eu vou dar a resposta baseada em um comentário que um querido acabou enviando aqui, né? Na nossa página, no nosso canal, com todo respeito a ele, mas eu achei interessante a resposta dele. Eu vou ler e depois a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto delicado e é um assunto bastante importante nessa atualidade que nós estamos passando hoje em dia. Então vamos lá. Derrubando produtos falsos, 72. É assim que ele se identifica. Eu já observei que a senhora, na maioria dos seus vídeos, enche a boca para falar que o homem tem que ser o provedor, sim. No entanto, eu te atualizo desde já. A maioria dos meus amigos e colegas de trabalho desejam se unirem com uma mulher para dividir tudo, incluindo tarefas de casa. Até aí eu concordo, porque a partir do momento que esse modelo social mudou, aonde a mulher ela tem que ir para o campo de batalha para auxiliar financeiramente, então aí também, infelizmente, o homem ele tem que ter uma certa concordância, uma certa disponibilidade para estar auxiliando sim em casa, porque a mulher ela não é de ferro, né? Assim como vocês também não são de ferro. Imagine vocês numa jornada de trabalho intensa que não é fácil, ter que chegar em casa e ter 1000 coisas para fazer sozinhos, cuidar de filhos, e vocês já sabem tudo como que funciona dentro de uma casa, porque antes de vocês se casarem, vocês tiveram pai e mãe que obviamente cuidaram de vocês, e vocês têm esse exemplo, de alguma maneira vocês tiveram esse exemplo, então fica inviável. Então realmente hoje em dia os homens procuram mulheres para dividir aí as finanças e também os afazeres domésticos. Eu acho uma troca justa, no entanto, mas sempre falando que o homem, ele é o governo da casa. O homem, ele não pode, não é porque a mulher trabalha fora que ele tem que perder a autoridade sobre a sua casa, porque é perdendo a autoridade sobre a sua casa que a mulher sapateia na sua cara. Então, a mulher ela pode ajudar, porque ela veio para ser a auxiliadora, mas ela não tem que ser a provedora, digamos, a principal. É o homem sim que tem que correr atrás, porque essa missão foi dada ao homem e não à mulher. Porém, nunca foi dito em nenhum livro sagrado, em nenhum lugar, que a mulher tem que ser um encosto, que a mulher tem que ser uma patricinha, que a mulher tem que ser uma nenenzinha. Isso não está escrito em lugar nenhum. Ela tem as obrigações, elas têm as tarefas delas e tem que cumprir. Se ela casa com um homem que tem condições financeiramente falando de deixá-la em casa para ela cumprir as obrigações de uma casa, que é executar suas tarefas de casa e principalmente dar uma educação decente aos seus filhos, ela já está sendo uma guerreira e receber seu marido como convém receber uma mulher, entendeu? Eu tenho um exemplo de que existem mulheres que conseguem ainda ter esse privilégio, porque isso é um privilégio para poucas, né? Que quando
e essas mulheres são mulheres verdadeiramente conhecedoras da palavra e temem a Deus, temem as escrituras sagradas, sabem o propósito delas na vida, que quando elas estão mexendo o arroz, elas falam que esse arroz, que meus filhos sejam unidos como essa panela de arroz. Ela vai passar a meia do marido dela, que aonde meu marido colocar os pés com essa meia, seja abençoado os seus passos. Assim, quando ela passa a camisa, que Deus abençoe essa camisa que está no corpo do meu esposo, para que ele, aonde ele vá, ele seja respeitado e ele seja temido, amado, né? Que ele seja respeitado, que é o mínimo que os homens deveriam receber tanto das suas esposas quanto da sociedade. Porque exatamente o homem hoje ele não consegue ser o provedor, porque muitas vezes ele aceita quando ele tem condições, presta bem atenção, tudo tem regras, tá? Não é um caso, cada qual tem que ter as suas próprias experiências e viver ela conscientemente e saber como encaixar isso numa realidade que funciona e que seja coerente e não saia daquilo que não é correto. Eu sempre falo isso, tem as suas próprias experiências em relação a isso. Mas existem homens que têm total condições de ter ali a sua esposa, que tem condições de estar arcando com a provisão de um lar, mas pela sociedade dizer que mulher deve trabalhar, porque hoje em dia tem essas falas e os homens fracos da cabeça acabam acreditando nisso, coloca a mulher no mercado de trabalho. E aí o que acontece? Eles vão servir o chefe, deixam de servir eles e nessa situação aí passam bastante tempo fora das suas casas, aonde ela deveria estar se dedicando, vai perdendo ali o amor pelaquela tarefa que é instintiva dela fazer, e aí é que começa a acontecer os divórcios, porque é lá no campo de trabalho onde conhecem pessoas que essa questão de você ficar fora trabalhando e exausta, você e o marido também, não encontrar a mulher ali bem para receber, ela já está estressada quando o marido chega em casa, e aí que lá tem o coleguinha que vai falar, olha como seu cabelo tá bonito, olha, você comprou uma roupa nova, porque não tá ali, sabe, lutando junto, não sabe o que é comer 1 quilo de sal junto na dificuldade. Então é por esses motivos que acontece isso. Então, se o cara ele tem condições de ser sim o provedor, eu continuo dizendo, o homem ele tem, apesar de ser extinto hoje em dia, se ele quer ter uma família sagrada, blindada, ele tem que correr atrás sim para poder manter a sua casa fechada ali com a sua esposa, que não é ser tirano, não é ser uma pessoa ruim, não, é ter responsabilidades. Responsabilidades que eu falo é temor a Deus e obedecer a ordem de Deus, porque sendo assim, essa sequência, se você obedece essa sequência, não tem como dar errado. Eu nunca vi um caso aonde deu errado quando você obedece a sequência de Deus, aquele mandamento que Deus mandou, as escrituras sagradas, e é desse jeito. E aí depois ele continua assim, realmente e infelizmente a maior parte dos jovens, dos homens meio maduros e acima de 50 anos, os quais são do meu eixo de convivência, eles têm total pavor com a ideia de ficar por mais de 2 meses em um relacionamento. Imagine pensar em casamento. Olha só como que tá a mentalidade, o oposto daquilo que funciona. Então tem pavor de ficar mais de 2 meses. Aonde está achando essas mulheres? Aonde está indo buscar essas mulheres que não conseguem ficar mais de 2 meses? Existem estudos dizendo sobre essa questão que o homem ele pega asco da mulher, é porque certamente pegou a mulher hoje e hoje mesmo a mulher já fez tudo que tinha que fazer ali para depois de casar não dar mais. Então aí já pega nojo, porque o homem rejeita esse tipo de situação. Ele não sabe, muitos homens não sabem, mas a mulher que é fácil demais, que se dispõe ali para o homem no primeiro encontro, não passa de 2 meses não, e olhe lá. Entendeu? É porque a mulher não tem mais valor. Então o homem, ele não tem necessidade de prover, ele não tem necessidade de conquistar, porque o homem ele tem esse instinto de conquista, isso é natural do homem. E a mulher ela tem o instinto de ser cortejada,
Porém, ela não tem que, para ser igual ao homem, se dispor, ter relação no primeiro encontro. Então isso desvaloriza, isso descaracteriza a feminilidade da mulher, isso tira o mistério o mistério do conhecimento, o mistério do sagrado, e aí então realmente não passa de 2 meses não. E aí vira o rodízio de pizza barata, que eu sempre falo, porque é um rodízio de pizza barata de péssima qualidade, entendeu? É isso aí. E isso tudo nós agradecemos aos políticos mercenários de Brasília, concordo, que criaram leis novas protegendo totalmente as mulheres e desprotegendo quase que totalmente aos homens, e tudo isso são efeitos do empoderamento feminino, que é o fruto maligno do feminismo radical, militante, insano, praticado hoje no Brasil e praticado hoje no mundo e principalmente no Brasil. Realmente, esse cara ele tem consciência das coisas que estão acontecendo. De fato, essas leis, elas vieram para acabar mesmo, porque se fosse uma lei justa, se fosse leis baseadas naquilo que realmente acontece, que todos nós sabemos que acontece sim, casos de agressões, casos, isso acontece. Então assim, eu acho que a mulher ela tem que ser amparada assim, quando ela está sendo prejudicada, quando ela está sendo judiada, mas na maioria das vezes são charlatonas que querem se aproveitar dos maridos em jogo, porque é uma salada, a bandeja está cheia, e aí quer simplesmente trocar, mas não quer sair sozinha, quer sair levando tudo aquilo que aquele pobre coitado talvez lutou e confiou ali que seria de ambos, né? Infelizmente é isso. E existem muitos homens que ainda têm dó, né? Tem dó dessas mulheres. Tem muitos homens assim, que muitas vezes deixam passar, que não denunciam, que não adquirem provas daquilo que acontece ali dentro de casa, quando se deparam com esse tipo de raça aí feminina, e que não tem uma conversa aberta e assertiva no início do relacionamento sobre essas questões, entendeu? Como vai ser a nossa vida financeira, como vai ser o seu comportamento dentro de casa. Isso é muito importante se tratar antes de começar, mas não, hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa pensa é fazer o test drive sexual e depois talvez converse as outras coisas, se não empurra com a barriga, porque sabe que daqui 2 meses já tem outro ali esperando, já tem outra ali esperando, às vezes não chega nem a 2 meses, às vezes 3, 4 no mesmo, junto com esses 2 meses, e aí você vai tentando fazer ali uma cota, um balanço, qual é melhor, qual é pior, e se você quiser saber da verdade, nenhum vale nada, porque isso não é funcional. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Está extinto sim o provedor, e por causa de todos esses fatores que eu citei e que está visível aos nossos olhos, né? Então é isso, gente. Beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e compartilhar com pelo menos uma pessoa que você acha importante esse vídeo e deixar aí a sua opinião, o seu comentário, para que o YouTube entenda que é importante os nossos vídeos e assim faça mais indicações e que esse movimento cresça, que é um movimento de consciência, né? Daquilo que é correto, porque o correto é a gente seguir os primeiros mandamentos do mundo, que esse sim dá certo, tá bom? Agora não é a gente achar que a gente pode ser um boy seta, né, gente? Vocês viram isso daí, esse vídeo? Misericórdia, é o que tá acontecendo. Somos fluidos, né? Dentro de cada categoria, podemos tudo e não respeitamos nada, e só sobra mesmo que daqui 10 anos, 10, 15 anos, todo mundo vai ver o resultado desse comportamento, desse posicionamento da humanidade. Serão pessoas fracassadas, arruinadas, porque a depressão, o pânico, a ansiedade vai tomar conta de todo mundo, porque não fomos criados para isso. Simples assim. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.